Jesus não disse, pegue da água que você quiser. Jesus disse, quem tem sede, vem até a mim e beba. É porque... Agora tem que parar até o fundo. Eu vou falar uma coisa séria aqui. É porque eu estou com sede, ninguém me dá água. Jesus está com sede, vem a mim. É não, pastor, vem a mim. Você não tem necessidade? Quem tem que buscar? Eu por você? Não, é você por você mesmo. Jesus está dizendo, se a sede é sua, a disposição também seja sua. É que eu estou com um problema, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me liga, ninguém o quê? A sede é sua. Não espere que os outros vá lhe dar água. Jesus está com sede, vem a mim, beba. Vinde a mim todos que estão cansados. Mas eu estou cansado, sobrecarregado. Eu não vou buscar você no braço, vem até mim. Porque tem gente que está prometendo que não pode dar. Só que Jesus está prometendo que pode manter. Se você vem, eu tenho água. Se você vem, eu te seguro. Se você vem, eu te governo. Se você vem, eu tô com você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. Verso 10. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados das trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Aleluia, Jesus, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença. É um privilégio estar nessa noite reunidos como igreja do Senhor. E eu te apresento cada um daqueles que aqui chegaram, que ninguém saia da mesma forma que chegou, mas que saiamos daqui diferente da maneira que chegamos. Seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, seja o teu nome bendito, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz, glória a Deus. Meus irmãos, você pode assentar? Irmãos, nós estamos diante de um texto tão conhecido. Eu estive olhando na minha lembrança aqui das anotações, e eu vi que eu já preguei esse texto 2 vezes aqui na igreja. Mas o Senhor falou algo muito poderoso comigo nesse texto, e eu gostaria de trazer a igreja de Cristo nessa noite. Nós estamos falando do centurião. Interessante que tem alguém que está doente, alguém que está precisando de um socorro, alguém que está precisando de um milagre, mas o protagonista da história é o centurião. E nós vamos entender algumas coisas, o porquê isso aconteceu. Primeiramente, a Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando em Cafarnaum. Aonde Jesus estava entrando? Irmão, Cafarnaum para Jesus era lugar onde Jesus operava. Foi em Nazaré que Jesus foi rejeitado. E quando Jesus foi rejeitado em Nazaré, ele foi para Cafarnaum. E os corações que estavam fechados em Nazaré, em Cafarnaum ele recebeu corações abertos. Foi em Cafarnaum que Jesus estava na sua casa, e lotaram a casa de Jesus até não caber mais gente, que levaram um paralítico.
Jesus fazia reuniões, Jesus fazia cultos, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Cafarnaum, um lugar onde recebe Jesus. Cafarnaum, um lugar onde Jesus é bem-vindo. Cafarnaum é um lugar onde Jesus pode agir livremente. E é interessante que Jesus está entrando em Cafarnaum. E a primeira verdade que eu encontro é nesse versículo 5. Quando Jesus está entrando, o centurião vem. Eu preciso abrir só um parêntese para você aqui, para dizer o seguinte: não era o próprio centurião que estava ali, mas era a mesma coisa de ele estar. Por quê, pastor? Porque na cultura romana, na cultura judaica romana, o romano ele poderia enviar um mensageiro, uma espécie de emissário, e esse emissário transmitia a mensagem dele para aquele remetente que fosse necessário, ao destinatário que fosse necessário. E é interessante que o centurião não vai, mas as palavras do centurião chegam a Jesus. E tudo aquilo que o centurião está querendo expressar chega diante de Jesus. É por isso que tem escrito o texto. É como se ele estivesse lá. Foi o centurião, porque o mensageiro transmitiu a mensagem de forma fiel. E é interessante que ele diz o seguinte: olha, eu, Senhor, tenho um servo na minha casa que está paralítico, que está sofrendo e que está atormentado. A mensagem do centurião para Jesus era essa. Então ele fala com Jesus como se fosse o centurião, mas na verdade é o centurião que está mandando dizer aquilo a Jesus. Então todas as vezes, só a título de curiosidade, quando você vai ler no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, você vai encontrar assim: e foi o centurião. Quando você vai ler o Evangelho de Lucas, você vai encontrar: e foram os servos, ou e foram os anciãos, para entregar essa mensagem. Mas era o próprio centurião. Não é aquela mensagem que a gente diz assim: olha, eu encontro uma pessoa na minha casa, né, no meio da rua, e eu sou casado, tenho a minha esposa, e digo assim: a minha esposa mandou um abraço. Ela nem sabe que mandou um abraço, né? Mandou um abraço para você. Não, era a mensagem do centurião mesmo. É o centurião que está dizendo isso para Jesus. E o que é que o centurião está dizendo para Jesus? Senhor, eu tenho um servo na minha casa que está doente. Só que o que eu acho interessante aqui é que Jesus está entrando em Cafarnaum. E quando Jesus está entrando, ele já recebe a mensagem do centurião, o encontro do centurião com Jesus, através do mensageiro. O que é que isso fala comigo de uma forma muito especial? É que ele não esperou Jesus entrar por muitos dias e ficar na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus estava entrando, o centurião traz a mensagem a Jesus. E o que é que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que é melhor correr atrás de Jesus quando Jesus está entrando do que chorar quando Jesus está saindo. Deixa eu falar uma coisa poderosa para você. Vamos parar de clamar de forma tardia. Vamos parar de orar quando as coisas já acontecem. Vamos orar antes. Antes que a tragédia se manifeste, antes que algo na nossa vida aconteça, vamos clamar. Porque ele sabia a necessidade que tinha e sabia que Jesus estava entrando. Esperar o que mais? Irmão, tem gente que só espera, não espera o bonde, não espera enquanto o bonde está carregando ou está ligando. Ele só quer pegar na carona no bonde que já está andando. Só que Jesus está nos ensinando através da vida desse homem, que ele diz: o bonde nem andou ainda, mas já estou dentro do bonde. O mar nem se abriu ainda, mas eu já estou no caminho do mar. Não espere para fazer o que você tem que fazer, faz agora. Não espere para se lançar nos braços de Jesus, se lança agora. Não espere amanhã. Não, você sabe a necessidade que você carrega. Então tenha necessidade de urgência em fazer aquilo que você precisa fazer. Porque buscar cedo evita lágrimas tardias. O centurião não foi quando o servo morreu, foi quando o servo estava doente. Então eu aprendo que ele não espera o culto terminar, ele não espera ambiente perfeito, ele não espera a coragem chegar, ele se aproximou e fez. Diga para quem está do seu lado: não espere se posicionar quando você precisa se posicionar agora. Esperar o quê? Jesus está aqui já.
Esperar o que para se colocar nos braços de Deus? Ele já está te chamando há muito tempo. Esperar o que para fazer o que Deus está mandando? Esperar o que para se posicionar da forma, você que está em casa, da forma que Ele tem te pedido? Esperar o que? Jesus está entrando em Cafarnaum e você está chegando na presença de Jesus. Não adie aquilo que não pode esperar. Existem coisas na nossa vida que não podem esperar, e essa busca a Jesus não pode ser adiada. Quando Jesus está entrando, o centurião está vindo, e é interessante que quando ele chega, ele diz assim: Senhor. É interessante que quem está correndo atrás de Jesus não é um discípulo, é um romano, um homem que está fora da aliança judaica, um homem que era acostumado, um militar que era acostumado a mandar. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele chega diante de Jesus e diz assim: eu quero pedir algo ao Senhor, porque eu entendo que Jesus, eu não me relaciono com Jesus da mesma forma que eu me relaciono com pessoas. Não é porque eu sou o centurião, não é porque eu ordeno lá, que diante de Jesus eu também vou ordenar e colocar as cartas na mesa. A minha credencial fica inválida diante da presença de Jesus. Zaqueu, como chefe dos publicanos, poderia usar a sua credencial, mas o que é que adianta a credencial diante de um Deus que é maior do que a credencial que nós temos? Então eu estou vendo um homem que tem autoridade, um homem que poderia chegar com influências próximo a Jesus, mas ele vai e vai pedir a Jesus. E quando ele chega, ele diz: Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. O quê? Que dentro da minha casa existe um problema. Diga depois de mim: dentro da minha casa. Fale mais forte: dentro da minha casa. Irmão, eu fico me perguntando o seguinte: esse homem tinha tanta coisa para conversar com Jesus. Imagina, Jesus está entrando em Cafarnaum, o centurião está encontrando Jesus. Senhor, eu tenho uns 100 soldados à minha disposição. Quantas guerras eu já enfrentei, quantas batalhas já venci. Só que ele identifica o seguinte: existe algo que não pode passar desapercebido. O que? A realidade que eu estou enfrentando na minha casa. Ele olha e diz assim: Senhor, dentro da minha casa, dentro da minha casa tem um homem que está paralítico e sofrendo tormento. Posso falar uma coisa para você? Não olhe muito para fora não, porque os maiores problemas estão dentro da nossa casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente querendo mudar as coisas, quando na verdade a mudança precisa começar nele. Tem gente querendo mudar os ambientes, quando na verdade quem precisa mudar é ele. Não adianta eu querer mudar, corrigindo pessoas, mudar a igreja, aconselhar o mundo, quando eu ainda nem entrei no meu próprio quarto para disciplinar meu coração. É por isso que eu amo Jesus, o Jesus que fala para os discípulos assim: vocês querem saber como orar? Porque a oração é relacionamento. Oração não é petição apenas. Oração é relacionamento. Quando vocês orarem, entrem na sua casa, entrem no seu quarto, fechem a porta de vocês, falem com o seu pai em secreto, porque publicamente este pai os atenderá. Existem algumas coisas que começam pela nossa vida, começam pela nossa casa. Irmão, às vezes eu vejo pessoas querendo resolver tudo lá fora, mas como está a nossa vida dentro? Resolver o mundo lá fora. E existe algo interessante, é que muitas vezes quem quer administrar o caos lá fora, ainda não aprendeu a administrar o seu próprio caos. Então, antes de olhar o argueiro, antes de olhar as coisas de fora, vamos olhar para dentro. Esse homem me ensina algo extraordinário. Esse homem me ensina que antes de observar os defeitos, antes de observar as coisas externas, eu preciso olhar como está a minha casa, eu preciso olhar como está a minha vida. Casa fala de vida. Casa fala de intimidade. Casa fala de coisas particulares. Mas eu tenho tanta coisa, pastor, para mudar. Tem tanta coisa para... eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como está a tua vida primeiro? Como está a tua casa primeiro? Como está o teu ser primeiro? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver, mas esquecendo da sua própria base,
E o Espírito Santo tem falado comigo. Antes de atender necessidades externas, olhe para dentro de você. Olhe como estão os seus filhos. Antes de cuidar dos filhos dos outros, cuide dos seus filhos. Espírito Santo, isso não é com você não, isso é comigo, eu que estou apanhando. Antes de pastorear a igreja, pastoreie a sua casa. É fácil pastorear a igreja. Difícil é ter a minha esposa que convive comigo, sentada aqui para me ouvir. Porque se eu falar algo, ela vai chegar em casa e vai dizer: você está pregando que não vive, hein? Hã? Ser pregador lá fora é a melhor coisa que tem, irmão. Mas ser pregador dentro da casa é difícil. Só que eu não quero começar ganhando o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Deixa eu falar uma coisa para você que está com a urgência na sua vida, observando: eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Começa pela tua casa. Porque existem brechas, existem portas que precisam ser fechadas na tua vida. Antes de exercer profissão e ser um homem de sucesso lá fora, seja um sucesso na sua família. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Invista tempo, pare, dê atenção àquilo que é necessário, faça aquilo que tem que fazer, mas não esqueça do principal. Aquele homem tinha 100 soldados, quantas atribuições e tarefas, mas ele olha para Jesus e diz assim: tem um assunto pendente, Jesus. Eu quero começar por lá, por casa. Na minha casa tem um homem, Jesus, que esse homem é paralítico, não pode caminhar. Segunda coisa, ele além de estar paralítico, está atormentado. Existe algo nele, Jesus, que é físico, mas existe algo nele que é espiritual. Tem um problema, Jesus, na minha casa espiritual. Tem alguém que o inimigo está atormentando. Você sabe por quê? Existem tormentos, existem permissões de Satanás, muitas vezes sobre lares, por coisas não identificadas. Sabe por que esse homem vai alcançar a favor de Deus? Porque ele identifica primeiro o que tem que identificar. Às vezes tem coisa na nossa vida que está acontecendo, mas nós não estamos conseguindo ver. Só que quando Jesus olha, quando ele olha para Jesus, ele diz assim: eu sei bem o que está acontecendo. Está acontecendo na minha casa é um problema físico, mas também tem um problema espiritual, Jesus. O inimigo, o diabo, está por trás agindo e trabalhando. Aí Jesus olha para ele, quando ele identifica o problema que tem, Jesus olha para ele e diz assim: eu irei até a tua casa. Jesus está se dirigindo para lá. Só em Lucas nós observamos esse detalhe. Jesus começa a caminhar. Quando Jesus chega perto da casa dele, como era um mensageiro que estava indo levar a mensagem, o mensageiro volta para dizer ao centurião: prepara aí que Jesus está chegando. O centurião volta e dá uma palavra próximo da casa de Jesus, diz assim: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas eu tenho uma coisa para te pedir. Dize só uma palavra. Em outras versões, basta só uma palavra. Em outras versões, diz apenas uma palavra. Peraí. O homem está pedindo a Jesus. O homem está pedindo. Imagina você pedindo, esperando de Jesus. Jesus, estou esperando o Senhor fazer um milagre na minha vida. Aí Jesus fala assim: eu vou fazer. Quando Jesus fala que vai fazer, ele fala assim: agora não faça muito não, viu, Jesus? O Senhor vai fazer o milagre na minha vida, né? Mas não faça muito não. Mande uma palavra. Eu tenho meditado nesse texto, e o que me chama a atenção é o sentimento de contentamento desse homem. Porque nós estamos diante de uma geração insatisfeita. Uma geração que reclama de tudo. Está calor, reclama. Está frio, reclama. Está alto, reclama. Está baixo, reclama. Eu encontro um homem na Bíblia que está satisfeito com uma ação de Jesus em mandar uma só palavra.
Irmão, você sabia que contentamento é algo que não se nasce, mas precisa se adquirir com maturidade? Quem falou isso, pastor? Filipenses 4:11. Antes de Paulo dizer 4:13 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Filipenses 4:11, Paulo está preso, com as duas mãos amarradas, pés amarrados, mas com a boca descrevendo para um amanuense anotar a carta aos Filipenses. E ele diz assim: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Ele está dizendo o seguinte: eu não espero o quadro mudar para estar contente. Eu estou contente se tiver bolacha, creme cracker ou pão francês. Não, Deus está levantando uma geração de gente que é contente com aquilo que Deus tem feito. Não é só com o amanhã não, porque tem gente que está tão obcecada no amanhã que está perdendo de viver o hoje. Mas quando é que tenho esse contentamento, pastor? Quando eu tenho Cristo na minha vida como tudo. Quando Jesus na minha vida é tudo, eu sei estar satisfeito em situações desfavoráveis. Porque a minha satisfação não vai estar naquilo que Deus fizer, e sim em quem Deus é. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a porta Ele abrir, é Deus. Se Ele fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, é Deus. Se me curar, é Deus. Eita, irmão, eu quero contar um testemunho. Deus é Deus. Deus só é Deus quando faz o que você quer. Deus só é Deus quando faz o que eu quero. Esse homem está tão contente e tão satisfeito que ele diz assim: não precisa de muita coisa não, porque eu não estou gerando expectativa além. Sabe por que esse homem diz basta? É porque ele não criou expectativa na forma, no método de Jesus agir. Tem gente criando expectativa no método. Você sabe quem é um homem que criou expectativa no método? Naamã, comandante dos exércitos da Síria. Eu estou precisando de uma cura, vou chegar lá na casa de Eliseu. Ele vai descer, vai mandar os servos dele vir falar comigo. Afinal eu sou Naamã. Afinal eu sou o grande general da Síria. Quem é tu na fila do pão, Naamã? Grande, 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 é só ele. Aí Naamã chega todo pompudo diante de Jesus. Eliseu, eu estou aqui, hein? A Bíblia diz que Eliseu nem lá vai. Quando o grande Naamã chega, ele cria uma expectativa na sua cabeça. E o problema não é a forma que Jesus vai agir. O problema é a forma que você idealizou. Vai ser dessa forma. Aí quando não acontece dessa forma, e quando não é com as pessoas que você gostaria que fossem, você baixa a cabeça e diz: deu tudo errado. Deu não, deu tudo certo. Tem gente que Deus não está curando da traição. Tem gente que Deus está curando da dependência. Porque dependeu demais de pessoas. E quando aconteceu, pastor, aconteceu, eu vou morrer. Vai nada. Você é casado, meu filho? É casado, minha filha? Ame Jesus mais que o seu cônjuge. Tem filhinho? Ame Jesus mais do que seu filho. Porque Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Tudo que eu coloco no lugar de Deus eu idolatro. Aí quando acontece misericórdia, pastor, fala Deus. Deus não está curando esse homem da traição, da decepção, esse Naamã. Deus não está curando da decepção. Ele está curando da dependência de achar que o outro tem que fazer, que o outro tem que colocar a mão na minha cabeça para eu ser curado. Aí o profeta olha para ele e diz: vai para o rio,
Jordão. Quê? Eu pensei que ele viria. Pensou errado. Eu pensei que me saudaria. Pensou errado. Pensei que mandaria para os rios de Abana e Farfar. E ele vai me mandar para esse rio sujo. É no rio sujo que vai a tua sujeira misturar com o rio sujo. E tu vai sair limpo dele para contrariar, dizendo: não é do teu jeito, não é da tua forma, não é como tu pensa. Alamanto, deremite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Que se frustrem os nossos planos, mas que se cumpram os planos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. 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 Jesus está aqui. Quando ele diz basta, Senhor, ele está dizendo: eu não gerei expectativa que o Senhor chegasse na minha casa para curar meu servo. O Senhor pode curar sem entrar. E quem disse que Deus para fazer só vai fazer do jeito que cabe na nossa cabeça? Primeiro que ele disse que os pensamentos dele não são os nossos. Os caminhos dele. Eu estou esperando, pastor, porque a porta está já abrindo. Não espera na porta, não espera na pessoa, não espera na confiança que você tem. Espera no Senhor. Tem crise que está nascendo no nosso coração. Não é pela ausência de Deus, não. É pela frustração que você mesmo gerou. Essa ação de Jesus na vida do centurião gerou cura. Mas tem muita gente que está ferido não por causa de Jesus, mas porque colocou expectativa no lugar errado. Aí quando não acontece da forma que eu imaginei, vem o abalo. Por quê? Porque a minha fé estava no instrumento e não na autoridade que Jesus ia usar. Quando você espera demais das pessoas, quando as pessoas silenciam, você acha que é rejeição. Quando as pessoas atrasam, você acha que é abandono. Quando as pessoas têm limite, você acha que elas estão virando as costas para você. Mas às vezes as pessoas nunca prometeram aquilo que nós estamos imaginando que elas vão cumprir. Foi a gente que gerou expectativa demais. Olha o que o salmista diz no Salmo 62. Põe para mim na tela. Olha o que o salmista diz para mim no Salmo 62. Vamos tomar esse medicamento hoje aqui. Vamos tomar esse remédio hoje. Salmo 62, verso 5. Olha o que Davi diz. Salmo 62, verso 5. A minha alma espera em quem? Nos homens e em Deus, sim? Nos homens e em Deus, sim? Também no Senhor. Não, porque eu estou esperando no Senhor, mas estou esperando em algumas coisas. Também no Senhor. A minha alma espera somente nele, porque dele vem a minha esperança. Gente que espera em pessoas vai viver se mudando toda hora. Gente que espera em pessoas vai viver como a onda do mar toda hora. Porque sai de uma pessoa e vai a outra. Não, mas agora essa pessoa vai me dar o que eu preciso. Essa geração está procurando alguém para adorar. Só que não espere dos homens aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Porque expectativas divididas geram coração dividido. Aí Jeremias dá um grito no seu livro, no capítulo 17, no versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem. Quando Jeremias está dizendo isso, ele não está dizendo que a gente não pode confiar em pessoas. Ele está dizendo o seguinte:
Que a gente não pode, aliás, amar pessoas. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso depender das pessoas como uma fonte. Vai ser fonte. São as pessoas que vão ser fonte na minha vida. Jeremias está dizendo: eu não posso fazer isso porque as pessoas mudam, cansam, falham, têm limites. Então Jeremias está dizendo o seguinte: só Deus é o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6: eu, o Senhor, não mudo. Às vezes você está esperando que alguém, pastor, como eu queria que alguém fosse resposta na minha vida. Aí Deus está dizendo: eu não sou suficiente para responder a você. Não precisa esperar a resposta de pessoas quando Deus é suficiente. Ele confiou tanto em Jesus que ele não se pôs ao método. Jesus vai ter que vir, fazer assim, colocar a mão sobre a minha cabeça, me ungir, colocar assim, quando ele fizer, depois que ele fizer, da forma que ele fizer. Não. Ele disse: Senhor, basta. Ele entendeu algo muito poderoso. O que? Jesus não precisa se mover fisicamente para agir espiritualmente. Porque quem tem autoridade não fica andando. Quem tem autoridade fica mandando e governando. Então Jesus tem tanta autoridade que ele não precisa nem levantar. Eu vejo às vezes alguém dizendo assim: Senhor, levanta do teu trono. E quem disse que ele precisa levantar do trono? Senhor, se levanta de onde o Senhor está. E quem disse que ele precisa levantar para dar uma ordem? A posição dele é de governo, mas a autoridade dele é o que importa. Então ele olha e diz assim: Senhor, não precisa o Senhor entrar não. Daí mesmo, manda uma palavra. Pare de esperar muito das coisas e das pessoas. Porque no final, afinal de contas, se você espera e se você se frustra e espera de novo e se frustra de novo, você vai viver numa vida que sempre vai ficar falando de alguma coisa ou falando de alguém. E sabe como é o nome disso? Murmuração. E você sabe o que murmuração faz? Fecha a porta da bênção. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. A murmuração fecha a porta do céu e abre a porta do inferno. Aí Deus está olhando e você dizendo: Senhor, o inimigo está furioso. Deus está dizendo: não, foi você. Você que confiou demais. Você que esperou demais. Você que acreditou que eu não precisasse mais ser na sua vida, enquanto pessoas podem ser o seu apoio. Só que quando esse homem entra, ele diz: Senhor, basta. Porque ele está dizendo o seguinte: eu não estou gerando expectativa, Senhor, na forma que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor tem a obrigação de fazer. Porque o Senhor tem a obrigação de entrar na minha casa, me saudar primeiro, me dizer primeiro: bom dia, boa tarde, centurião, oficial romano que venceu, que governa 100 homens. Boa tarde, tudo bem? Agora ele gerou a expectativa. Essa expectativa só nasceu em você. Só que eu quero dizer para você que eu encontro um profeta na Bíblia, outro profeta contente. Quando ele profetiza, ele ora, ele chora, ele chega diante de Deus, ele sobe na torre de vigia. Aí Deus fala assim: ô Abacuque, eu vou dar a resposta. Não é a resposta que você quer ouvir, não. Mas eu vou dar a resposta do que vai acontecer. Sabe, a Babilônia vai afligir. Os caldeus vão marcar. Mas o meu justo viverá da sua própria fé. Sabe como é que Abacuque termina o seu livro? Sabe o que é que... Abacuque não termina o seu livro esperando Deus falar. Abacuque termina o seu livro ele mesmo sendo resposta. E ele diz assim: Senhor, sabe de uma coisa? Eu esperei tanto que os caldeus fossem embora. Eu esperei tanto que a situação acontecesse do jeito que eu queria. Eu esperei tanto que as coisas tomassem um rumo dessa forma, que eu resolvi dizer uma coisa para o Senhor: ainda que a figueira não floresça. Não, porque eu estava esperando que a figueira florescesse, ficasse verde, e eu olhasse para os seus frutos e dissesse: é agora. Mas Senhor, sabe de uma coisa? Eu parei de gerar expectativa nas coisas. E tem mais: ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os gados sejam arrebatados dos currais. As pessoas que colocam gado para produzir e gerar fertilidade com outro animal podem não ir lá para gerar. Se esses gados forem arrebatados dos currais, eu todavia
me alegrarei no Senhor. E tem mais: eu ainda vou exultar no Deus da minha salvação. Sabe por que Abacuque diz isso? Porque ele saiu do andar de baixo e foi para a torre de vigia. Sabe quem é que pode se contentar em Deus? Quem para de esperar em pessoas? É quando nossa intimidade com Deus é tão elevada que Cristo na nossa vida é suficiente. É por isso que tem um hino que não sai da minha cabeça, que diz assim: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito à medida em que te conheço. Tudo perde o seu valor. Você pode aumentar o volume da sua voz para quem está em casa? Estou aprendendo. Levante a mão. Cada dia mais. Satisfação em quê? À medida em que tudo o valor. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não precisa de mais nada não. Cristo. Mas as pessoas se foram. Ai, eu quero saber de nada. A beleza revelada mas as coisas saíram, eu perdi. Cristo. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai Cristo. Para encerrar, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Diga Cristo. A beleza. É Cristo. É Cristo. Quando é Cristo, está tudo certo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Quando é Cristo, não precisa mais de nada. Quem tem Jesus tem tudo. Irmão, pode perder casa, pode perder carro, pode perder salário, você não pode perder a presença. Não é o que está se perdendo, é quem está perdido. Sabe por que Saul se preocupou tanto com as jumentas que tinha perdido? Porque ele estava perdido. Quando você está perdido, o que se perde tem muito valor para você. Só que quando Saul chega na casa do profeta, ele diz: senta aqui. Como eu vou sentar com as minhas coisas perdidas, as minhas pendências não resolvidas? Senta aqui que eu vou te ungir. Você não está precisando do iPhone que vai ser lançado. Você não está precisando do dinheiro para completar o pagamento do mês. Você está precisando da unção de Deus na sua cabeça. Senta aqui que eu vou te ungir. Vai me ungir como? E quanto as jumentas que se perderam já foram encontradas. Porque Deus está levantando uma geração que crê que buscar a Deus
quando é uma prioridade, Ele também atende às nossas necessidades. Irmão, eu não estou pregando um evangelho que Deus não faz, não. Não é dizer que Deus não faz, que Deus não age, que Deus não trabalha. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que o que você mais precisa não é da solução que você pensa que precisa. O que você mais precisa é preencher o vazio que está no teu coração com a presença dEle. Então que Deus levante na nossa vida, no nosso meio, uma dependência tão grande em dizer: basta. Ei, mas fulano não fez não isso por tu? Não. Mas era para te ajudar, era para fazer. Basta. Mas Cicrano, ei! Cicrano não fez não. E aí, tá tudo certo, Cristo basta. Senhor, precisa disso tudo não. Basta uma palavra. Basta, Senhor, a tua presença na minha vida. E o resto, nada mais. Nada mais. Nada mais a não ser a tua presença. Eu vou encerrar. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, quando escuta isso: Senhor, basta, não precisa de muita coisa não, basta. Eu estou contente, eu estou satisfeito com o que o Senhor fizer. Eu estou satisfeito, Senhor. Porque deixa eu só abrir um parêntese para eu encerrar. Para um insatisfeito, você pode jogar litros de água, não vai servir de nada. Porque a insatisfação não acaba, ela só aumenta. Por isso que não adianta nada querer segurar na sua vida quem quer ir. Você não vai dar um litro de água, a pessoa vai se contentar: agora eu estou satisfeito. Não. O insatisfeito vai estar insatisfeito sempre. O insatisfeito, estou com muito calor. Quando liga o ar, misericórdia, também precisa disso tudo. Ele não diz assim: é melhor, eu estava com calor, é melhor o frio do que o calor. Não vou reclamar não. Vou falar não, que eu estava falando agora sobre isso. Mas para o satisfeito, da forma que Deus fizer. E às vezes, eu vou falar uma coisa, às vezes eu tenho a impressão que tem pessoas que precisam ser seguradas numa corda. Segura aqui, segura. Que se não segurar, vai. Se não segurar, faz isso. Não. De jeito nenhum. Jesus não disse: pegue da água que você quiser. Jesus disse: quem tem sede, vem até a mim e beba. É porque agora tem que parar até o fundo. Eu vou falar uma coisa séria aqui. É porque eu estou com sede, ninguém me dá água. Jesus está com sede, vem a mim. Não, pastor, vem a mim. Você não tem necessidade? Quem tem que buscar? Eu por você? Não, é você por você mesmo. Jesus está dizendo: se a sede é sua, a disposição também seja sua. É que eu estou com um problema, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me liga, ninguém o quê? A sede é sua. Não espere que os outros vá lhe dar água. Jesus está com sede, vem a mim, beba. Vinde a mim todos que estão cansados. Mas eu estou cansado, sobrecarregado. Eu não vou buscar você no braço, vem até mim. Porque tem gente que está prometendo que não pode dar. Só que Jesus está prometendo que pode manter. Se você vem, eu tenho água. Se você vem, eu te seguro. Se você vem, eu te governo. Se você vem, eu tô com você. Estou sentindo graça de Deus para dizer para alguém nessa noite: busque. Eita. Beba. Pare de colocar a culpa nos outros, na igreja, no pastor, no líder. A sede é sua. Busque você. Levante-se você. Clame você. Adore você. Faça você.
Eu não segurarei uma geração que Deus mandou vir. Venha! Porque crente tem que saber o endereço da bênção. Estou passando por uma luta, eu sei qual é o endereço: joelho dobrado, cara no pó. Ei, a minha maior luta, ninguém foi na minha casa me buscar não. Pastor não foi, amigo não foi, telefone não tocou. E Deus me provou para dizer: e aí, vai esperar das pessoas ou de mim? O homem chegou carregado porque era paralítico, mas Jesus disse: ei, quando os homens foram pegar ele, Jesus disse: quê? Já está andando, pode andar sozinho. Chegou carregado porque não podia andar, agora que tem as perninhas, levanta e anda. E tem, aí o homem já estava indo embora. Jesus disse: vem cá, tu não vai sozinho não, pega o leite para tu saber como é pesado. Porque não é mamão com açúcar não, é peso, é cruz, é negar a si mesmo, a carne, a vontade, o desejo, crucificar o desejo. É a carne está dizendo eu quero, e você não, eu não vou dar. A carne está dizendo eu vou fazer, e você diz não, não vai fazer. Porque tem cruz na minha vida, tem evangelho de cruz. Ai! Estou sentindo graça de Deus aqui. Se der glória aí, melhor aqui. Meu Deus, meu Deus. É que há 10 anos atrás eu era um cantor, eu era um pastor, eu era um pregador, e me disseram, me decepcionaram. Você está caminhando com Jesus, mas não quer carregar as marcas dele? Se Jesus, quando foi morrer, um disse que duvidou, o outro disse que mostra-nos o Pai, o outro negou, o outro traiu, e a gente é melhor do que eu, quem, irmão? Deus está levantando uma geração que assume as suas responsabilidades. Sabe por que é muito fácil colocar a culpa no que está acontecendo e nos outros, para eu não assumir aquilo que eu tenho que fazer. Só que nana neném é só quando você era bebê. Olhe para o seu irmão e diz: essa fase já passou. Deixa eu voltar, senão não vai render muito. Jesus está entrando. Não precisa não entrar na minha casa, Senhor. Manda uma palavra só. Basta. O que o Senhor fizer, basta. Do jeito que o Senhor fizer, está feito. Aí Jesus vai pregar. E a pregação que Jesus vai pregar é sobre salvação, arrependimento e mudança de vida. Sabe o que eu acho interessante? É que na hora que Jesus está pregando, que ele já ia curar, ele já estava indo para casa, o milagre já estava liberado. Em outras, no nosso meio, o dinheiro já estava na conta, a bênção já estava chegando. Só que sabe o que eu acho interessante? É que quem está representando o centurião não sai enquanto não recebe uma ordem de Jesus. Porque quando ele diz, não entra na minha casa não, aí Jesus vai fazer uma pregação. Aí quem é o centurião não sai do ambiente e diz assim: já que Jesus está pregando, agora eu já falei com Jesus o que eu queria. Ele continua. Quando ele continua, Jesus diz assim: eu nunca vi uma fé dessa nem mesmo em Israel. Segundo, Jesus diz o seguinte:
Muitos virão do Oriente, outros do Ocidente. Muitos se assentarão à mesa com Abraão, outros serão lançados para fora. Jesus está falando sobre o plano de salvação. Jesus está dizendo o seguinte: existem escolhas que vão fazer as pessoas ou acessar o ambiente que eu preparei, ou ser lançado fora. E enquanto Jesus está pregando, o centurião está no culto. Quando Jesus termina de pregar, ele olha para o centurião e diz assim: agora eu tenho uma palavra para você. O que? Vai. Vai. E da maneira como você creu, vai acontecer. Você sabe que Deus falou comigo que eu quero encerrar orando por isso? Esse homem aprendeu a permanecer quando a bênção já estava na vida dele. A palavra já estava liberada. Porque chegar para Jesus com uma situação pendente é uma coisa. Ficar com Jesus com a situação resolvida é outra. Aquela expressão que as pessoas usam: você só sabe buscar a Deus na dor. Mas você precisa buscar a Deus enquanto está no amor. Deus vai levantar no nosso meio pessoas que aprendem a permanecer quando a resposta já chegou, quando o milagre já chegou, quando o socorro já veio. Eles permanecem no ambiente onde Jesus está. Aí ele recebe uma palavra de liberação: vai. Porque da maneira que tu creu, vai acontecer. Você precisa caminhar com Jesus, mas você precisa crer. Porque tem gente que está cantando, nem acredita no que está cantando. Como é, pastor? É que quando você acredita no que você está cantando, você canta diferente. Quando você acredita no que você está pregando, você prega diferente, você fala diferente. Porque você crê que aquilo pode transformar a sua vida. Então, diante de uma geração que canta, Jesus vai fazer, é porque não crê. Nem ele mesmo crê. Só que Jesus olha para esse homem e diz assim: tu creu? E da maneira que tu creu, isso é muito forte, irmão. Deus valida a fé na medida com qual você tem fé. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou encerrar. Sabe o que Deus está dizendo? Se você crê muito, recebe muito. E se crê pouco? Não é melhor crer muito? Não é melhor aumentar o nível da fé? Porque quanto mais você crê, mais Deus vai levantar para fazer. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Não creia pequeno, não sonhe pequeno, não projete pequeno. O Deus que você serve é grande, 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 grande. E a medida da tua fé será a medida do teu milagre.